como transformar emoções em poder. Seja muito bem-vindo ao meu canal, espero que você esteja bem. Meu nome é Mara Matos, estamos aqui para a gente cada dia aprender, né? Então, você não precisa eliminar as suas emoções. Muitas vezes a gente quer eliminar as nossas emoções, né? A gente quer parar de senti-las, né? Então a gente dá um jeito de camuflar ela, dá um jeito de deixar ela escondida, né? E nós não encaramos ela. Então, o que nós precisamos entender? Eu não tenho que eliminar as minhas emoções, eu preciso aprender a usá-la. Hoje nós vamos falar sobre isso, como a gente vai aprender a usar, né? O código CCC. O que é esse código CCC? A gente precisa aprender a captar, converter e canalizar. Então, eu vou te explicar como tudo isso funciona. O que é captar, né? É você reconhecer a emoção, é você entender o que você está sentindo. A maioria das pessoas ela sente, mas ela não identifica o que está sentindo e por que ela está sentindo, né? Ela pode, explodir sem querer. Fiquei com raiva, né? Mas ela não se pergunta, ela não faz um questionamento para ela mesma por que ela ficou com raiva, por que ela explodiu. Então ela não identifica os sentimentos. Então, como você tem identificado seus sentimentos? Você tem sentido e está tudo certo? Você não tem prestado atenção no que está acontecendo com você? Então, é muito importante a gente poder ter esse entendimento e esse tipo de fala conosco mesmo, né? Então, captar é parar e perguntar: o que eu estou sentindo agora? É raiva? É medo? É rejeição? É insegurança? O que é esse sentimento de agora que eu estou sentindo? Então, é muito importante, quando nós não identificamos, queridos, nós não governamos. Nós só governamos aquilo que identificamos. Então, precisamos identificar o que estamos sentindo. E o que é converter, né? Converter é você transformar o significado da emoção, é você redirecioná-lo, né? Exemplo, se você sente medo, você pode interpretar como fraqueza. Então, ou você pode interpretar como um sinal que tem algo diante de você e que você precisa se posicionar e como você vai lidar com aquilo. Então, nós temos opções do que fazer, né? Então, se a gente às vezes sente rejeição, por exemplo, você pode virar isso como vítima, né? Você pode ser, porque ninguém gosta de mim, né? Porque todo mundo, né? Ou então você pode usar isso como um impulso, né? Para você se posicionar melhor, de vez de você se vitimizar. Então, converter é você fazer perguntas, estratégias, né? Para você mesmo. Por que isso me afetou tanto? Qual eram as minhas expectativas em cima disso e por que isso me afetou tanto? Isso é sobre agora ou é algo antigo que eu ainda não consegui trabalhar em mim? Então, queridos, é muito importante que a gente entenda o que essas emoções estão tentando nos ensinar. O que essas emoções estão tentando mostrar para nós. Porque às vezes a gente fala, não, nem lembro mais, faz tanto tempo, já esqueci. E na realidade, tá aí. Essas emoções fez você lembrar, né? Você trazer de volta. Então, você precisa retornar ao controle das suas emoções, né? E não sentir por sentir, sem precisar questionar, né? Então, nós precisamos ter o controle do que estamos sentindo, entender por que estamos sentindo, né? E fazer uma autoanálise dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Quando você faz perguntas, queridos, conscientes, você ativa o córtex frontal, a parte racional do cérebro. Então, assim, para pensar, né? Você vai trazendo equilíbrio dentro de você quando nós começamos a fazer pergunta, né? Você sai do modo impulso e você começa a entrar na estratégia. Porque o seu cérebro, ele vai entrando na parte racional e não emocional. Então ele vai trazendo, isso daqui é assim, vai trazendo a razão para as coisas, né? Porque muitas vezes a gente só fica só sentindo e não faz as perguntas. Então, assim, perguntas muda
o seu estado emocional. Queridos, grava isso. Perguntas mudam o seu estado emocional. Porque você vai sair da emoção e você vai entrar para o modo estratégia. Você vai sair do modo emoção e você vai entrar para o modo racional do seu cérebro. Então isso vai trazer mudanças sobre a sua vida, né? E como canalizar? Canalizar é transformar essa nova interpretação em ação. É uma redireção, né? Então, que nem o Augusto Cury também nos ensina, né? Duvidar, criticar e redirecionar. Então você vai direcionar toda essa situação, né? Você vai transformar toda essa situação, toda essa nova interpretação. Eu fiz as perguntas, né? Então agora eu vou transformar toda essa interpretação que eu fiz em ação, né? Então, se é cura, se é falta de perdão, se é uma falta de resolução do problema, eu vou lá e resolvo, eu vou lá e conserto. Então nós temos que nos posicionar, temos que ter atitudes e não podemos deixar as coisas estarem acontecendo em nossa vida como é assim mesmo. Não, nós precisamos nos posicionar, precisamos ter atitudes que vai mudar essa situação em nós. Então, não adianta entender e continuar parado, né? Se a emoção era medo, então você se prepara melhor, você se posiciona melhor. Por que isso está me trazendo insegurança? Então eu preciso me posicionar melhor, então eu vou me proteger com isso, eu vou fazer aquilo. Então a gente precisa se posicionar, né? Se é rejeição, por que eu estou me sentindo rejeitado? Né? Então, quando a pessoa fizer alguma coisa que traz rejeição para você, de vez você ficar com o sentimento, você se posiciona e fala, olha, vamos sentar e conversar, eu não estou gostando, né? Isso está me trazendo uma certa insegurança, eu estou me sentindo rejeitada com essas suas falas, né? E muitas vezes, queridos, nós vamos criando coisas que não existem. Né? Às vezes nós vamos criando situações em nós que quando a gente conversa até com a pessoa fala, nossa, mas não é isso que eu estou querendo falar, não é isso que eu estou querendo passar. Então é muito importante a gente se posicionar para saber o que realmente está acontecendo. Então, se é raiva que você está sentindo, usa isso como combustível para você melhorar. Não para você ficar só falando mal, só criticando, só, sabe, trazendo essas coisas ruins. Fala assim, não. Se isso está me trazendo essa raiva, trazendo essa insegurança, então eu vou melhorar mais ainda naquilo que eu preciso melhorar, né? Então toda a energia ela precisa do quê? De direção. Sem direção, você se destrói. Então você precisa direcionar. Com direção você se constrói. A Bíblia já ensina sobre a gente renovar a nossa mente, querido. Renovar é converter pensamentos. Então nós precisamos mudar, precisamos converter os pensamentos que geram ações diferentes em nós, né? A fé, ela não é você ignorar a emoção, mas é você direcioná-la para aquilo que às vezes nós não estamos vendo, mas eu creio. E eu vou direcionar a minha emoção para aquilo que eu estou crendo e não para aquilo que eu estou vendo, né? Então é muito importante a gente entender isso. Então, capta suas emoções, converte o significado e canalize em atitude, se posicione. Né? É um modo muito simples, mas ele é poderoso. Então você pode continuar reagindo ou você pode governar. Então assim, ou você pode começar a governar, né? O que você prefere? Não ter reação nenhuma e ficar sentindo, né? Ou você quer governar a sua vida, governar as suas emoções, governar os seus sentimentos, né? A partir de hoje, você não desperdiça mais as suas emoções. Né? Você não permite que elas o dominem. Então você vai captar, você vai converter e você vai canalizar. E amanhã eu vou te mostrar uma história real de como uma rejeição virou promoção. Nós, queridos, precisamos entender isso a cada dia, que a gente possa direcionar. Deus abençoe, compartilhe, dá um like para que mais pessoas possam ver.